Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer aí algumas dicas para você que vai viajar aí com o seu pet, com o seu animalzinho de estimação. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. E eu trouxe aqui até a Lili para participar do vídeo, a cara de alegria dela, a Vivi. Yeah. E, gente, para quem acompanha aqui o canal, ano passado, em agosto, a gente viajou para Campinas, né? Eu sou do interior de São Paulo, e nós fomos para Campinas pro casamento do meu irmão. E levamos essa daqui. A Lili, ela é idosinha, é uma cachorra de 11 anos de idade. Então, assim, ela tem uns cuidados mais específicos, né? E algumas questões mais específicas. Eu vou colocar ela lá na cama, né? Pra ela ficar mais à vontade, pra mim conseguir falar aqui com vocês, né? Também mais detalhes, né, amor? E ela vai participar do vídeo ali na cama, tá? Então, ela vai ficar o tempo todo ali, eu vou ficar até de ladinho pra aparecer aqui a estrela principal do vídeo. E vamos lá. Primeiro detalhe é... Eu vou começar falando que eu não tenho tanta experiência assim com viagem. Foi a primeira viagem que eu fiz com a Lili. A única, praticamente, eu acho que não vai ter mais. Mas assim, serviu como experiência, então eu analisei certas coisas, o que eu fiz certo, o que eu fiz errado, né? Então, em cima disso que eu vou trazer pra vocês, lógico que quem tem mais experiências, quem viajou mais vezes, vai ter uma carga maior de conhecimento, mas eu vou trazer pra vocês porque realmente, gente, eu pesquisei muito antes de levar a Lili junto, o que eu precisava, o que eu não precisava, o que eu tinha que ver e tudo mais. Então eu vou trazer isso tudo que eu pesquisei pra você, que eu pesquisei pra mim, eu vou trazer pra vocês. Então assim, a Lili, como eu falei, ela é uma cachorra idosa, 11 anos de idade, e ela tem algumas especificidades, vamos por assim, né? Ela tem problema dermatológico, então assim, eu tenho que ver muito o local que a gente vai pra ver se eu vou ter que levar o shampoozinho dela, né, de dermatite, lencinhos, né, se eu vou ter que levar muito mais lencinhos do que o que eu levaria se não fosse para um lugar como grama, areia, né, e tudo mais. Então tem todas essas questões e esses detalhes. A primeira coisa que eu vi é do que a gente vai, né? A gente ia ir do que daqui de Bebedouro para Campinas. Fomos de carro, né, com meu pai e minha mãe, né, então, pro casamento do meu irmão, então já o meio de transporte, de locomoção já estava certo. A Liliana não tem caixinha de transporte, então o que acontece? Não tem exatamente uma lei, mas por questão de segurança no trânsito, né, e tudo mais, a gente toma certos cuidados. Como estávamos em 4 pessoas, porque foi eu, meu pai, meu marido e minha mãe, então 4 pessoas, não teria como isolar o banco de trás e deixar só a Lili, né? Porque tem vários itens que parece bercinho que põe no banco de trás e o cachorro não tem acesso ao banco da frente, não tem acesso ao motorista para vir atrapalhar o motorista e acontecer alguma coisa que a gente não quer, né? Então, no caso, usamos cinto de segurança que fica preso na coleira, né, na própria coleira fica preso o cinto. Então, é um cinto de segurança pet. O pet vai conseguir se movimentar, deitar de um lado e do outro. Para dar um pouco mais de conforto, para a Lili não estranhar como era a primeira viagem dela, eu coloquei a caminha dela. Então, eu levei a caminha para poder ajudar nessa questão de ambiente, dela se sentir confortável com aquilo que ela já conhece, que ela tem o cheiro. Eu forrei o carro, né? Isso daí é questão mais de que meu pai não gosta que fica com pelo no carro, e aí depois, como eu ia ter que limpar, então eu acabei forrando tanto o encosto quanto o assento, para realmente ficar bem menos coisas para mim limpar depois. Mas isso não precisa necessariamente fazer. O bom de forrar é que é mais fácil depois na hora de limpar, né? De tirar os pelos. E também caso você faça paradas, pise em grama, terra e tudo mais, seu cachorro não vai pisar direto no banco, o que daria mais trabalho mesmo na hora de limpar. Então ele pisa aí no paninho e tudo mais. Tem vídeo aqui no canal da mala de viagem que eu montei pra Lili, né, pra levar ela, que eu mostrei todos os itens em detalhes. Eu vou deixar linkado aqui abaixo no box de informações pra vocês conferirem. Gente, vale a pena assistir porque eu mostrei exatamente tudo o que eu levei. E tudo o que eu levei eu usei. Eu usei tudo, 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 tudo. Eu tava achando exagero, só que no final das contas foi tudo muito útil e necessário. Depois de ver o meio de locomoção, a gente tem que ver o lugar que a gente vai ficar.
Vai ficar no hotel, numa pousada, na casa de alguém? Aceita pet? Não aceita pet? Até que tamanho aceita o pet? A maioria dos lugares aceita pet de até 10 quilos, mais que isso não. E pets, né, cachorros que são de guia, que são de... que ajudem na parte psicológica do tutor e tal, normalmente eles são permitidos sim, na sua grande parte dos locais. Você tem que avisar isso na hora da reserva e se precisar, em alguns casos, acho que a maioria vai precisar sim, você tem que mandar uma comprovação que você precisa daquele cachorro porque ele é a tua companhia e você não pode ficar sem ele. Então aí normalmente são cachorros de porte grande, husky, golden, labrador, né? Então precisa ir mostrar essa necessidade que você tem. Depois de escolher o local que você vai ficar, o que tem em volta? Você tem que saber onde tem um veterinário. A gente não sabe de nada que vai acontecer. Vai que acontece alguma coisa. Então é bom saber onde tem um veterinário mais perto. Esse veterinário atende 24 horas por dia? Não atende? Foi uma das coisas que eu pesquisei. A gente ficou no Ibis Alphaville, né, no bairro de Alphaville, lá de Campinas. E lá em volta é meio que um condomínio comercial, só que tem tudo, tinha tudo. Então tinha pet. Eu pesquisei isso daí, pet que atendia 24 horas por dia, então a gente tava mais tranquilo. E tinha outros pets também, que atendia, outros veterinários, né, que atendia próximo da região também, então outro detalhe que a gente tem que pesquisar e conferir. Loja de ração também, né, porque vai que a gente nunca sabe de nada, é bom saber. Se tem pelo, sei lá, um iFood, pet e tudo mais, né, que tenha, que faça entregas, que fique fácil de você acessar. Depois de ver tudo isso, como que vai ser a hora de ir? Vamos ir de carro, tá? Se você for de ônibus, você tem que seguir as regras da companhia rodoviária que você vai. Então, normalmente, a caixinha de transporte, vacinação. Os hotéis costumam pedir vacinação também. Então, tem que estar com a vacinação em dia. Geralmente, pede o Xerox e o original. A vacinação, vermífugos. É muito importante vermifugar seu pet antes de uma viagem, gente. Você nunca sabe o local que você vai, você não sabe a higiene, a condição de limpeza do local. Então, sempre vermifugue o seu pet antes de uma viagem. E as vacinas também, sempre em dia para não ter problema nenhum e para o seu pet não ser rejeitado. Xerox e original, sempre. Chips não são exigidos aqui na região onde eu moro, pelo menos, mas acredito que no Brasil também não é exigido. Eu sei que tem países que exigem chip. Para viajar com seu pet para outro país é muita burocracia, muita mesmo. O meu irmão já passou por isso, né? Então, se vocês quiserem, eu posso conversar com ele, tentar trazer um pouco de como que é, mas, gente, é muito burocrático mesmo. Principalmente se você for morar em outro país e levar o seu pet, tem que seguir umas regras muito doida e depende muito de cada lugar que você vai. Então, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, vocês têm que ver o caminho que vocês vão fazer. Então, assim, daqui pra Campinas, 3 horas e meia, 4 horas de viagem. A gente vai parar em algum lugar? Se for parar, quanto tempo vamos ficar nesse lugar? No nosso caso, nós paramos em Porto Ferreira, ficamos o dia inteiro e depois no final do dia seguimos viagem. No meio do caminho, vai ter algum lugar para parar? Um posto, algo assim? Cachorro acaba sendo igual criança. Você tem que fazer parada. Não tem como. Você pode não estar com vontade de fazer xixi, pode não estar com vontade de comer, mas você tem que fazer parada, gente. Faça a parada, deixa o cachorro andar, para esticar as pernas, para se aliviar. Gato, mesma coisa, leva uma coleirinha, deixa ele dar uma andadinha, porque é estressante viajar, é estressante. Antes de ir, dê uma alimentação extremamente leve e pode dar sim um Dramin, de acordo com o peso dele, né? Um comprimido de Dramin ou Volil também ajuda, para não acontecer acidentes durante a viagem. E não oferte, né, alimentos para ele durante a viagem, porque ele pode passar mal. E água, a mesma coisa. Dê água antes dele ir, mas durante a viagem, evita um pouco, por questão dele realmente passar mal, né? É ruim tanto pra gente quanto pra eles, quando eles passam mal assim em viagem. A preferência de fazer as paradas a cada 2 horas e meia, 3 horas, é o mesmo que é recomendado pra gente também, pra nossa circulação, né? Então, 3 horas, a cada 3 horas é bom fazer uma parada, andar um pouquinho, né? Esticar mesmo as pernas no banheiro, pra eles a mesma coisa, tá? Então, essa é a recomendação. Confere tudo que você vai levar, faça uma listinha. O que o meu cachorro vai precisar? Eu vou pra praia, então vai precisar de shampoo,
condicionador, toalha, lencinho umedecido para limpar a pata. Ah, eu vou para uma fazenda. Você vai precisar um pouco mais de lencinhos, porque toda vez que você sair vai sujar a patinha, você vai limpar, então usa lencinhos, né? Então, esses detalhezinhos. Planeje a comida o suficiente dos dias que você vai ficar. A Lili, ela come AN, alimentação natural. Então, assim, a gente levou congelada. Um pote a gente levou descongelada para dar no dia que a gente foi para Porto Ferreira e o restante congelada, só que deixamos embaixo no frigobar, né? E foi descongelando e a gente foi dando para ela. Então, nós levou o tanto suficiente, levou um potinho a mais, caso precisasse, né? Porque eu sei que lá em Campinas tem loja que vende alimentação natural, então eu não precisaria recorrer a uma ração. Então, eu sei que tem loja que vende alimentação natural. Se acontecesse alguma coisa e nós precisasse ficar mais tempo, eu sei onde eu compraria, que era perto também de onde a gente estava hospedado. Então, levar o tanto suficiente de comida, porque nesses locais também costuma ser bem mais caro do que o que a gente paga, né, na nossa cidade. Água. Leve tigelinha de água ainda assim para ofertar. A hora que você fizer a pausa, assim que você parar o carro num posto, já dê água para ele, deixa ele beber e tudo mais. Até a hora de ir, a próxima parada, já deu tempo dele dar esvaziada, tá? Então, durante a viagem, vocês têm que ver também todos os lugares que vocês vão. Nós iríamos, no nosso caso, no cartório. No cartório, eles aceitam pet, então foi super tranquilo isso. E acabaríamos passando no shopping. Fomos no Shopping Dom Pedro, aceita pet. Aliás, gente, tem vlog dessa viagem aqui também. Eu vou deixar todos os links aqui abaixo no box de informação para vocês conferirem e verem aí também mais detalhes, verem certinhos como que foi essa viagem. Mas assim, shopping aceitava pet, cartório aceitava pet, então tava super tranquilo. O condomínio dava para andar super tranquilo com ela. Então, super tranquilo para levar ela a todos os lugares que nós aceitava pet. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar. E se não aceitasse pet e ela precisasse ficar no hotel que a gente ficou? No hotel, vai muito de regra de hotel para hotel. Tem hotel que permite que o seu animal fique sozinho, tem hotel que não permite. Então, você tem que ver aí o que tá nas regras do condomínio, né? Do hotel que vocês vão ficar. Então, a nossa permitia, se a gente quisesse deixar ela sozinha, poderia deixar sozinha, que não teria problema nenhum. Eles até falaram que se começasse a latir muito, incomodasse os outros hóspedes, eles ligariam para avisar, porque às vezes poderia estar acontecendo alguma coisa e tudo mais. Como a Lilinda acabou não ficando sozinha, né, então nós não tivemos esse problema, mas se ela ficasse, ela ia ficar mais tranquila. A Lili é uma cachorra super tranquila, gente, olha só. Olha como tá deitada lá. O máximo que ela iria fazer seria a hora que a faxineira, né, as moças que passam limpando os quartos, fosse limpar o quarto e batesse na porta. Mesmo estando com a plaquinha, às vezes elas acabam batendo, né, umas não, mas outras sim, aí pode ser que a Lili latisse, né, e tal, mas não ia acontecer nada demais. Depois disso ela já ia parar, ela ia sossegar e dormir, né, então temos que ver isso. Importante, gente, nunca esqueça o catacaca do cachorro. A sacolinha para recolher o número 2 é importante, principalmente em locais que você não conhece. Já tem que fazer isso daí na nossa cidade, né? É algo de boa educação, de boa convivência. Mas onde a gente não conhece é bom fazer, porque tem cidades aqui no Brasil que multam se você não recolher. Então leve, recolha. Que nem nós foi no shopping, a Lili fez o número 2 dela lá no shopping, na graminha do shopping. Eu fui, peguei, só o xixi que não dá muito para controlar, mas os espaços de gramas que tem no shopping já dá para isso. Urina, né? O xixi de cachorro, quando é feito na grama, na terra, não fede igual fede quando é no cimento. Então tem isso também, né? E no shopping eles fazem toda a limpeza, também tudo mais, então fica super tranquilo. E na hora da volta, a mesma coisa, a gente conferiu tudo, né, levou tudo, as coisas dela, vitaminas, a Lili consome vitaminas, então a gente separou a quantidade certinha, levou os pacotinhos, tudo certinho para realmente não faltar nada. E se vocês forem lá assistir o vídeo da mala, gente, realmente usamos tudo o que levamos, tudo mesmo. Ficamos 3 dias lá em Campinas, e eu levei uma roupinha para ela por dia, né? Porque foi pro casamento, então um vestidinho pro casamento. E nos outros dias, eu sei que Campinas faz um pouco mais de frio à noite, diferentemente aqui da minha cidade, né?
E a Lili é uma cachorra mais friorenta, então eu levei uma roupinha por dia pra ela usar aí, pra não ficar com frio e tudo mais. Aí como no ar condicionado do quarto a gente ligou, né, e deixou bem geladinho, né, e tal, então super tranquilo. Levamos cobertinha dela também pra ela se sentir mais aconchegante, né, e acho que é isso, as dicas mais básicas que eu tenho pra passar, que foi o que eu percebi quando a gente foi, né, fazer a viagem. E realmente, gente, pesquisem mesmo para ver se os locais aceitam o pet, porque é muito chato você planejar levar o seu pet e não poder ir num lugar que você tanto queria, porque lá não aceita. É muito chato. Hoje em dia tá aumentando o número de locais, restaurantes, né, também, que aceitam pet, porque eles veem que o pet faz parte da família. A Lili faz parte da família. A Lili é minha filha, gente. É minha filha. Eu não tenho de 2 pés, mas eu tenho de 4 patas, né? A Lili é como filha para mim. Todos os cuidados que eu faço com ela usa protetor solar. Aqui em cima fica o protetor solar dela. Então, assim, as empresas estão vendo isso, então estão aderindo cada vez mais. Vários, por exemplo, restaurantes, eu vi em Ubatuba que vários aceitam pet e fica uma área reservada. Então, assim, não vai incomodar quem não gosta de pet, quem não levou. E a pessoa que tá indo com pet vai poder se divertir com o seu pet. Passamos de frente a um restaurante Japa em Ubatuba, né? É uma viagem que eu fiz em dezembro. Isso daí já é outra história. A Lili ia ir nessa, mas depois resolvemos deixar ela aqui, né? Por ser cidade de praia. Praia tem várias que são proibidas pet e tudo mais. Depois a gente viu que não teria problema ter levado. Só que o trânsito daqui para Ubatuba foi intenso. Nós levamos aí aproximadamente 11 horas para chegar lá. Então é muita coisa. Pegamos um congestionamento imenso que nós já tava quase desfalecendo dentro do carro, que tava muito quente, o ar-condicionado não tava pegando, então foi tenso, né? Ela ia aí, mas aí resolvemos deixar ela e fizemos o melhor também, né? Também tem isso, às vezes o que a gente quer, o que a gente acha que seria o melhor, pode não ser para eles. Então a gente tem que pensar muito neles também. Deixar com um familiar, deixar numa creche, chamar um cuidador, né? Um hotelzinho. Às vezes vale muito mais a pena do que levar e deixar seu animal estressado, né? Eles ficam estressados, eles podem desenvolver problemas de saúde quando tá estressados. A Lili, quando ela tá mais estressada, a dermatite dela fica pior, né? Então, tem todos esses detalhezinhos, né? Quando a Lili tá muito ansiosa, a dermatite dela também fica pior. Então, tem tudo isso. A gente acha que é só com nós seres humanos, mas não. O nosso pet, nosso bichinho, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo sistema de organismo, de corpo que funciona, já anatomia nem tanto, mas tem tudo, sabe? Eu falo anatomia que não é tanto, porque nós andamos em 2 pernas, eles andam em 4, então o formato, assim, mas o resto é tudo igual, gente. Eles têm diabetes, eles têm pressão alta, é tudo a mesma coisa, problemas cardíacos, é tudo a mesma coisa. E assim, como eu tava falando, o restaurante lá de Ubatuba, um restaurante japonês, tinha a divisão diária, onde ficava a área com pet e a área sem pet. A área pet eu achei até mais fofa, mais bonitinha do que a área com humanos, vamos falar a verdade, né? Tinha graminha, terrinha, tava muito mais confortável, né? Então, se ela tivesse ido, tá em um lugar que ela ia poder entrar com a gente. E é lógico que se você for com o seu animal nesses lugares, tem vários restaurantes que tem alimento, comida, ração mesmo, às vezes, para dar pro seu pet, né? Você compra e oferta junto. Agora, se não tem, leve e dê, nem que for petisquinho, né? Leve e dê, que aí ele vai ficar mais calmo, mais tranquilo, né? Você vai poder se divertir e tudo mais com ele estando junto. E é isso, eu falei demais mesmo, gente, eu falei bastante, mas essas dicas, né, que eu queria passar pra vocês. E não esqueçam de conferir os demais vídeos, tá? Vai estar tudo aqui abaixo. E se vocês gostaram muito desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva aqui abaixo no canal, ativa o sininho de notificação para não perder novidades toda vez que eu postar vídeo novo por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!